Será que eu ainda estou autorizado a falar de Pep Guardiola por aqui? Porque depois do último vídeo, em que eu tentei trazer aqui uma reflexão levantada pelo próprio parceiro do Guardiola, o Juan Malilo, teve uma galera que agora está me perturbando, achando que eu virei anti-guardiolista, que eu não gosto do Guardiola. Enfim, cara, eu fico muito impressionado com a capacidade que algumas pessoas têm de não enxergar o cinza. Né? Que qualquer crítica leva a um ódio cego ou qualquer elogio te leva a uma paixão absoluta e sem espaço para qualquer outro sentimento. E eu sei que é a minoria. E que quando você dá voz para essa minoria, você causa mais barulho. Porém, eu não deixo de me irritar. E como eu quero ser sincero aqui, eu começo esse vídeo um pouco irritado com essa reação. Mas enfim, essa irritação ela é muito pequena perto da alegria que é receber a notícia de que Pep Guardiola continuará aqui em Manchester e no Manchester City por mais 2 temporadas, porque é uma alegria absoluta com a garantia de que eu tenho mais 2 anos e alguns quebrados, pelo menos, cobrindo o maior treinador de todos os tempos. É algo que eu acho que eu só vou ter noção do tamanho do que está acontecendo com a minha carreira e com a minha vida, de cobrir esse cara tão de perto, desde praticamente o dia 0 aqui em Manchester, lá na frente. Eu acho que lá na frente que eu vou entender o tamanho disso tudo. É mais ou menos um cara, sei lá, um jornalista de música cobrindo o surgimento dos Beatles, ou de música clássica acompanhando Mozart, sei lá, de artes acompanhando o Picasso, etc e tal, porque acompanhar o Pep Guardiola é algo absolutamente fantástico e eu enfim, estou muito feliz com essa notícia, repito. E evidentemente é a melhor notícia possível para o torcedor no Manchester City e a pior notícia possível para os adversários do Manchester City, especialmente na Inglaterra. Porque quando a gente olha para a Europa, é claro que na Liga dos Campeões o Guardiola, como qualquer outro treinador da história, vai perder mais do que ganhar. Se você disputa suficientemente, né? Eu acho que o Brian Clough do Nottingham Forest deve ter vencido mais do que perdido. Aliás, 100% de aproveitamento, né? São 2 participações e 2 títulos da Liga dos Campeões. Mas quando você tem um número razoável de participações, como o Pep Guardiola, é natural você perder muito mais do que vencer. Então, superar o Pep Guardiola pontualmente, eliminá-lo de pontos corridos ou vencê-lo num jogo qualquer, seja de pontos corridos ou de mata-mata, é algo normal, é improvável, né? Estatisticamente é a exceção, mas pode acontecer. Agora, quando você tem que disputar uma competição de pontos corridos com ele, aí, meu amigo, por isso uma notícia muito pior para os concorrentes da Inglaterra do que fora dela. Pode perguntar para os torcedores do Liverpool, pode perguntar para os torcedores do Arsenal e vamos ver o que acontece nessa temporada. Podemos ter uma temporada de exceção, né? Como só ocorreu 2 vezes desde que o Pep Guardiola pisou nesse país para ficar. Quando Chelsea e Liverpool conquistaram a Premier League, fora isso só deu Manchester City, 6 das últimas 7, 4 das últimas 4. E vamos ver, repito, o que acontece nessa temporada. Mas é uma péssima notícia para o Arne Slot, é uma péssima notícia para o Rubem Amorim, que acaba de chegar, coitado. É uma péssima notícia para o Enzo Maresca, para o Ange Postecoglou, para o Mikel Arteta, evidentemente. E não vou citar outros clubes, porque se nem todos esses disputam a Premier League, quem dirá os outros, né? Só quem disputou de fato o título da Premier League desde que o Guardiola chegou aqui foram Chelsea, uma vez, quando ganhou, Liverpool, várias vezes com o Klopp, e Mikel Arteta, Arsenal com o Mikel Arteta nas últimas 2 temporadas. Fora isso, teve gente com vice-campeonato, como Manchester United, mas aquilo não foi disputa de título. Nessa temporada, vamos ver se teremos
3 cavalos nessa corrida, apenas 2, enfim, ainda está muito cedo para afirmar qualquer coisa. Mas é uma renovação que me pega de surpresa pela duração. São 2 anos de contrato. Eu achei que o Guardiola fosse renovar até a Copa do Mundo, assistir a Copa do Mundo já fora do Manchester City e escolher qual seleção comandar para o ciclo até 2030. Essa renovação até 2027 ela não anula um ciclo menor para 2030 numa seleção, e eu sigo achando que é o próximo passo natural do Pep Guardiola. Mas é curioso que ele tenha renovado, inclusive na entrevista coletiva desta sexta-feira, a primeira posterior ao anúncio da renovação, ele explicou que não queria ficar começando a próxima temporada mais uma vez como essa, respondendo a diversas questões a cada 3 coletivas sobre o futuro dele. Pela terceira vez consecutiva, o Pep Guardiola escolhe renovar o contrato com o Manchester City em novembro do último ano de contrato. Só que agora ele renova por 2. Nas últimas 2 vezes ele tinha renovado por 1 ano apenas, se eu não estou enganado. Então teremos o Pep Guardiola por 11 anos, pelo menos, à frente do Manchester City. Quase o quádruplo do que ele passou no Bayern de Munique, quase o triplo do que ele passou, claro, como treinador apenas no Barcelona. É algo inimaginável. Ninguém, nem mesmo ele, imaginava ficar tanto tempo assim. Eu não pesquisei isso, cara, mas o palpite é que ele vai ser o terceiro trabalho mais longevo da era Premier League, né? Depois, claro, de Alex Ferguson e Arsène Wenger. Então, Pep Guardiola com 11 anos à frente do Manchester City. É um absurdo, cara. É um absurdo. Isso, acho que o que explica muito isso são 2 pontos, tá? O primeiro, que eu acho que é o principal, são as águas tranquilas sobre as quais ele navega. É uma diretoria que pouco perturba o trabalho do Pep Guardiola, pelo contrário, acho que dá meio que uma carta branca para ele fazer praticamente o que ele quiser. E isso diz muito sobre o clube, ainda mais nesse momento, porque o Tite está saindo e ele está ficando, o Guardiola, para além do Tite. Vamos ver como é que vai ser essa relação com o Hugo Viana, que está vindo do Sporting, essa invasão do Sporting a Manchester, ou melhor, essa distribuição, né, de um talento muito bem desenvolvido pelo Sporting para os 2 lados da cidade em que eu vivo, o Rubem Amorim de um lado e o Hugo Viana de outro. E então essa permanência do Guardiola para além do Tite é um grande elogio para a estrutura do Manchester City. Ele não conseguiu ficar mais do que 4 temporadas no Barcelona pelo manicômio político que é o clube. E ele não conseguiu ficar mais de 3 temporadas no Bayern de Munique pelo barulho que existe ali também na diretoria, entre embaixadores, todo mundo tem algum palpite, e não foi bem digerida por muitos a tentativa do Guardiola implementar o próprio estilo de jogo no Bayern de Munique e no futebol alemão. Não ter vencido uma Champions, ter caído em 3 semifinais consecutivas ajudou para esse barulho, e esse barulho acabou ficando alto demais para o Guardiola querer aguentar. E aqui não tem isso, cara. Houve aquele barulho no início, né? Será que o Guardiola vai se adaptar à Premier League? E agora a grande questão é, será que a Premier League vai superar o Guardiola? Porque não consegue. O outro ponto que eu acho importante a gente lembrar é a grana. É claro que o Guardiola, ele mesmo já falou isso várias vezes, precisa de muita grana para conseguir aplicar o próprio trabalho com a eficiência que ele consegue aplicar temporada sim, temporada também. Então, mas em vários clubes você consegue encontrar uma grana similar, mas não é em todo clube que você consegue juntar essa grana com a calmaria. Só que esses 2 pontos também são provocados pelo próprio Guardiola. Porque ele não teria a grana se não fosse esse treinador magnífico que é, né? Ele não teria acesso a um clube com esse potencial financeiro. E ele não teria calmaria
se ele não transformasse esses gastos em títulos, em vitórias. Então, é algo que se retroalimenta, né? O Guardiola só tem grana porque é um grande treinador, e ele só tem título porque tem grana, mas ele só transforma grana em título porque ele é um excelente treinador e uma coisa vai alimentando a outra, e nisso aí o Manchester City é essa máquina perfeita de triturar adversários e triturar campeonatos, especialmente de pontos corridos, mas não somente. O passo possível do Guardiola, se ele não renovasse com o Manchester City, a gente imaginava que fosse uma seleção. Eu não dei vazão aqui, não dei tração. Tô confundindo muita palavra, hein? Caramba! Tô voltando de férias, gente. Então minha cabeça ainda tá um pouco esquisitinha. Eu não dei muita tração para aquele burburinho de Brasil, mais uma vez, porque eu não tinha essa informação. A informação que eu tinha aqui era especulação e ponto. Não imaginava mesmo o Guardiola indo para a seleção brasileira ao fim dessa temporada com o Manchester City. Imaginava que poderia ser a Inglaterra, mas aí veio o anúncio do Tuchel. Então, o outro possível universo para o Guardiola me parece um namoro muito claro, né, nos últimos anos com o futebol italiano. Mas no futebol italiano ele não tem nenhum dos dois. Ele não tem a grana para competir em cenário europeu e ele não tem a calmaria. Então seria algo muito arriscado mesmo como próximo passo para o Guardiola. E seleção italiana, não sei, eu não consigo imaginar isso dentro das cartas possíveis para o Guardiola, inclusive para o próximo passo pós 2026, visando 2030. Ainda acho que a Inglaterra é uma possibilidade bastante grande. Lembremos que o contrato do Tuchel até somente ao fim dessa Copa. É um pouco esquisito que a Inglaterra teria que esperar um ano para o Guardiola assumir pós-Copa, mas acho uma possibilidade bastante interessante. O Brasil, sei lá, eu não consigo imaginar as pessoas que estão na CBF conversando de maneira profissional com o Pep Guardiola. Mas o que? Itália, acho improvável. Espanha, pela questão política, praticamente impossível. Holanda, algo muito romântico e pouco prático. Alemanha, vamos ver, porque me parece que a passagem natural é de Nagelsmann para Jürgen Klopp. Então, não são tantas portas assim. Enquanto isso, minha gente, o Manchester City comemora. E vamos ver se na próxima temporada o Guardiola vai disputar a primeira, a segunda ou a terceira divisão da Inglaterra por conta dos julgamentos. A gente não sabe qual que vai ser o resultado disso, nem o Guardiola sabe. Acho interessante que ele tenha escolhido renovar antes do veredito, até porque na prática seria muito difícil esperar o veredito para decidir, porque o City ficaria meio que de calça arriada, né? Cara, como é que eu vou me planejar para a próxima temporada em abril com um veredito que pode me cortar as pernas, sabe? E aí o Guardiola decide sair. Então, vamos ver o que o veredito vai trazer. A imagem do Pep Guardiola comandando o Manchester City, uma divisão inferior à primeira, é uma imagem muito improvável, porém possível. Mas vamos esperar, vamos esperar. O interessante é ver que ele decidiu renovar por mais 2 anos, independentemente do resultado desse veredito das mais de 100 acusações da Premier League contra o Manchester City. Tem outros pontos que a gente pode debater aqui, mas eu não lembro. Mas, por favor, se eu tiver esquecido algum ponto, traga aqui nos comentários. Mais 2 anos cobrindo... Aliás, 2 anos cobrindo o Guardiola, eu estou garantindo que eu vou conseguir empregado, né? Por favor, TNT, me mantenha, porque o Guardiola ficou. Até o próximo vídeo. Neste sábado publicarei aqui um vídeo analisando a primeira entrevista coletiva de Rubem Amorim no Manchester United, tá? Que eu tive a felicidade de comparecer. Até lá.